Ó, pediram muito para eu assistir um conteúdo aqui, ó. Muitos de vocês conhecerão o canal a partir dessas contribuições aqui também. Então, acho que nada mais justo do que a gente trazer esta pessoinha aí de volta, que é o nosso não tão querido Rafael Haide, também conhecido como Ideias Radicais, que não chama mais Ideias Radicais, né? Olha aí, grande Rafael, Ideias Radicais. Cadê? Não tem mais, né? Agora é só Rafael Lima, porque se candidatando a vereador. Ai, 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 ai. Inclusive ele, né, que durante muito tempo falou contra ser político, falou contra fundo eleitoral, contra isso, contra aquilo, parará, periri, parará. E agora, tá aí. Vamos ver aqui. Pediram muito para eu reagir à campanha do Rafael Haide. Rafael Haide, por quê, Rafael Haide? Porque Rafael já foi mágico semiprofissional, né? É um vídeo, inclusive, que vale muito a pena ser assistido. Vamos ver a campanha. A minha mãe desmaiava de fome na escola quando era criança, porque às vezes não tinha o que comer em casa. Quando a vida deu errado, eles tiveram que morar em cortiço e a minha avó cozinhava numa espiriteira, porque nem fogão tinha. Ela saiu de lá trabalhando. Ela fez um curso de secretariado técnico na escola Walter Belian, ali na Moca, e fez um curso de inglês para ter um diferencial. E isso fez a diferença. Ela conseguiu trabalhar com alguns dos melhores executivos do Brasil e eu fui criado vendo ela trabalhando e estudando. E ela nunca parou de estudar. Quando eu era criança, eu vi ela fazendo graduação, quando eu era adolescente, eu vi ela fazendo mestrado, e quando eu era adulto, eu vi ela fazendo doutorado. E foi esse olharzinho pro horizonte é de quebrar, né? Porra, tá cansado o Rafael, hein? Tá cansado, velho. Porra, fazer mágica deve cansar muito mesmo. Esse exemplo foi essa criação. Porque, mano, pra sustentar esse discurso só com mágica. Que me fez quem eu sou hoje. Pô, o cara viu a mãe se fuder a vida inteira, né? O cara viu a mãe trabalhar, estudar, cuidar dele, né? Que deve ter dado, enfim. Já viu tudo isso. Aí tá querendo defender um modelo de sociedade que fala pras pessoas assim, ó, pra você melhorar de vida, você vai ter que se fuder também pra caralho. Também, você vai ter que estudar, correr atrás, não sei o quê. E, pô, eu boto uma fé, sabe? Que a gente precisa encorajar as pessoas a tentarem construir uma vida melhor, assim, né? Tipo, não é pra gente virar para as pessoas e falar, ah, tá bom, você se contentar com o pouco que você tem, né? Se fode aí. Não é isso, né? A gente quer que as pessoas vivam bem, né? A gente quer que as pessoas tenham dignidade. Agora, o problema é você ficar usando esse discurso pra justificar papinho de meritocracia, né? Papinho de, basta você fazer um curso de secretariado técnico num colégio estadual e você vai estar de boa. Pô, Rafael, sabe? Você tá defendendo o perrengue, velho. Defendendo o perrengue. Pô, tá maluco. Eu cresci com um livro na mão. Eu aprendi que na vida você tem que estar sempre aprendendo, sempre trabalhando, você tem que fazer o seu próprio caminho, você tem que resolver problemas. Você tem que resolver problema, né? Mas você transformar isso numa lógica social e numa lógica de unidade geral é simplesmente criar a sociedade dos indivíduos e que tá, no final das contas, é todos contra todos, né? Todos contra todos. Só que aí a grande questão é que os indivíduos que têm mais poder e que estão inseridos na economia política de uma maneira mais vantajosa, né? Os empresários, latifundiários, blá, 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 os circuitos mais elevados da classe dominante, vão ter muito mais oportunidade, muito mais possibilidade de fazer as coisas, né? Concretamente falando. Eu acho muito engraçado esse papo, porque a galera sempre fala de trabalho, de estudo e tal, mas ninguém fala de condições concretas pra isso. Sempre você tem esse reforço do você precisa fazer, você tem que fazer, é você. E as condições concretas pra isso, cara pálida? Cadê? Onde é que elas estão? Surpresa, foi isso que me fez ser um libertário e me fez querer empreender. Só que em 2014 a Dilma foi reeleita, o dólar disparou e... Ah, não, ele não vai meter essa, velho. Ele não vai meter que o fracasso do empreendedorismo dele é por causa da Dilma em 2014. Mano, nem o bolsonarismo mais usa essa, velho. Nem o Bolsonaro tá mais nessa, do dólar disparou. Porra, velho, o dólar disparou a partir disso. Não vai falar de mais nenhuma política de austeridade fiscal. Não vai falar do golpe do Temer. Não. E aí, daí em diante, o Brasil parou de ser liberal. Do golpe da Dilma em 2014 pra frente, o Brasil deixou de ser liberal. Depois da vitória da Dilma. Não, são muitos fatos que se confundem. A empresa que eu tinha quebrou e eu tive que demitir todo mundo. Ah, sim, com certeza. Não. E o foda é isso, né? O foda é que vários pequenos empreendedores e vários membros desses grupos passaram pela crise política, né? Passam pela crise política. E que acaba levando ao desmonte dos seus negócios, das suas iniciativas, dos seus corres. Só que
é muito importante a gente ver como isso é parte da própria lógica de concentração do capital. E não parte de uma lógica que é da incompetência ou de qualquer coisa assim. Porque várias empresas cresceram nessa crise. Conseguiram se alavancar, conseguiram ter um controle cada vez maior, não só das propriedades em geral, mas também ter um controle sobre a maneira de como as políticas vão ser tocadas para favorecer esses grupos. Isso me fez perceber que as pessoas precisam entender por que esse país estava e ainda está todo errado. As pessoas precisavam entender sobre libertarianismo. Então eu mudei de área. Em 2015 eu criei o Ideias Radicais para explicar ideias e unir pessoas e deu certo. Deu certo. Criou uma legião de pessoas que simplesmente mordeu o senso comum, né? Essa massazinha que fica falando groselha na internet, com pose de intelectualidade, e aí você só reproduz o senso comum mais tosqueira possível. Mais tosqueira possível, né? Inclusive, a gente tem um ótimo vídeo aqui no canal dele explicando o que é fascismo. É muito bom. Que o fascismo é como se fosse um hambúrguer. Lembra dessa? Lembra dessa? O fascismo é como se fosse um hambúrguer? Puta, essa era muito boa. Essa era muito boa. A gente criou um monte disso, veio várias outras iniciativas. Eu ajudei a fundar o Instituto Livre Mercado, que defende a nossa liberdade no Congresso Nacional, e teve várias vitórias. Think Tank, né? O Instituto Livre Mercado. Caralho, a situação é grave mesmo, hein? Instituto Livre Mercado. O Livre Mercado tá precisando do Rafael Lima para propagar as ideias. Caralho. Eu também fundei em nível municipal o Gabinete Liberdade em 2021 para implementar as nossas ideias em dezenas de cidades pelo Brasil. E nós já revogamos mais de 2.000 leis que estavam atrapalhando a vida das pessoas. 2.000 leis anti-liberdade. Eu tenho até medo de saber o que essa lei, a lei anti-liberdade, fala. Eu revoguei a lei que proíbe que eu use o meu tanque T-34 nas ruas. Agora eu vou poder usar meu tanque e atropelar o carro do seu Dirceu, aquele velho filho da puta que fica tocando a buzina na minha casa, né? É um negócio assim, né? Vou ter a liberdade de dar um tiro de canhão no seu Dirceu. E aprovamos mais de 150 leis para proteger a sua liberdade. Velho, que isso? Lei pró-liberdade, mano. O que é uma lei pró-liberdade, pô? Pró-liberdade aqui de São Paulo, né? A lei aqui que vai todo mundo ganhar um bonequinho do Naruto quando for pra liberdade. Porra, vai tomar no cu, velho. O que é uma lei pró-liberdade, velho? E aí você vê, olha só esse reconhecimento jurídico formal de liberdade. É coisa de liberal, né? Esse negócio aí meio abstrato, né? A lei pró-liberdade. Liberdade de quem? Liberdade pra quê? Ou será que o Rafael não conhece nenhum conceito de liberdade para além dessa definição absolutamente imediata? A resposta é a segunda opção, claro. Propriedade. E além disso tem os processos. Já processei o Lula, já processei o Haddad, mais um bando de vagabundo por aí, e ganhei todos, e vou continuar ganhando. Vamos ver. Ele processou... Caralho, tá com o tempo livre, hein? Ele processou o Lula. Oxi, cadê? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não. O Rafael não é nem brasileiro. O Rafael não é nem brasileiro. Ele é francês. Ele é francês. Não terminou a universidade. Recebe 33% de fundo especial. Eita. Acabei de ver que ele é francês. Caralho, moleque. Ele já... Não achei nada do processo dele aqui. Eu não sei o que é fundo especial. Mas ele não é brasileiro. O que me faz questionar levantar essa questão, né? Será que ele é realmente de família humilde? Né? Porque tem esse papinho de meritocracia sempre vem junto com o papo de não, a minha família veio lá de baixo, eu cresci trabalhando. Sei lá, né? Sei lá. Bom, não achei nada aqui. Talvez ele não... não, peraí. Vamos ver aqui. É que ele tá inscrito como Rafael Lima, né? Mas será que o nome dele é realmente Rafael Lima? Não sei, né? Acho que é uma dica pra gente não... É aquela coisa, né? Quem procura acha e talvez a gente não queira achar. Só que agora acabou o que eu consigo fazer por trás das cortinas. Agora eu preciso da caneta do mandato. Agora acabou porque o financiamento geral foi de base, né? E todo aquele papinho de antipolítica, todo aquele papinho revoltadinho que te alçou pra essa fama, fica no passado, né? Pra você pegar um fundo bem gostoso. Mas Rafael, você quer ser político? Não. Só que as pessoas que quebraram a minha empresa e as pessoas que prejudicam a minha Eu não quero ser político, mas eu tô aqui fazendo uma campanha de vereador porque não tem outro jeito. Vida e a sua ainda estão lá no poder. Se eu fizer nada, vai ficar tudo igual. Eu voltei para São Paulo porque essa é a cidade que deu a oportunidade da minha família sair do chão. Essa é a cidade onde a minha mãe conseguiu trabalhar e sair do cortiço e virar doutora. E ainda tem muita gente nos cortiços, nas favelas e nas periferias dessa cidade
estão tentando trabalhar, tentando crescer, mas não conseguem porque tem um sistema em cima delas, cobrando imposto, cobrando arrego, mantendo todo mundo no chão. Chama capitalismo, Rafael. Esse é o nome do sistema. Capitalismo. Capitalismo. Esse é o nome do sistema. Quem faz com que haja uma tributação regressiva que incida sobre o consumo e que não tributa, por exemplo, os valores que o agronegócio produz para exportação, é o sistema capitalista brasileiro. É o sistema capitalista brasileiro que impede com que haja uma reforma tributária acelerada para poder taxar grandes rendimentos de capital dos grandes fundos de investimento, dos grandes bilionários e tudo mais. É o capitalismo brasileiro. É o capitalismo, não é o Estado, né? Qual que é o sistema? Qual que é o nome do sistema? Porra! Porque é assim que esse sistema se perpetua, com as pessoas pobres e dependentes. Isso, capitalismo dependente que chama, Rafael. Você tá quase lá. O meu compromisso com você é trabalhar pela sua liberdade. Para todo mundo poder trabalhar, crescer e viver de uma maneira melhor. Só que eu preciso da sua ajuda. Preciso trabalhar, né? Porra, era só isso. Era só uma questão de trabalho, então. Era só trabalhar. Era só trabalhar. Só trabalhar. Não, ele tá na cara do gol contra, só se for, né? Eu já fiz muita coisa sozinho. Eu levantei e dei resultado. Só que com você eu consigo fazer mais. Ah, coletivista, então. Ah. Eu sei que daqui muitos anos eu vou poder sentar com os meus filhos e com os meus netos e poder contar que quando a coisa for difícil, eu fiz alguma coisa. Nossa senhora, que papinho de herói da Marvel horrível, né? Essa musiquinha épica, essa coisa, minha culpa. É tudo muito bom. Quando você tiver que se explicar pra eles, o que você vai falar? Que você não fez nada ou que você veio comigo? Deus me livre. Imagina, antes só do que mal acompanhado. Imagina fazer alguma coisa, tá maluco? Vai que descobre, vai que chega lá o netinho, filho. Vovô, você ajudou o Rafael Lima na eleição? É você assim. Não era eu não. Não era eu não, pô, não era eu não. O Rafael Lima me passa uma vibe meio Ryan do The Office. Não passa? Ele não passa uma vibe meio BJ Novak em The Office? Nossa, pra mim agora me deu quase um momento de estupefação. Nossa, passa muito a vibe, velho. Ó, pra quem não sabe, ele tem vários vídeos, assim, obras de arte da groselhada. Ó, a gente viu esse aqui que é um clássico. Clássico. A gente pode ver, né? Vamos ver aí, então, alguma coisa pra poder rememorar. Vamos ver aqui. Ryan brasileiro fala, por que o socialismo é impossível? Vamos lá. Olá, vocês. Olha aí. O Ryan tá foda, aprendeu até a falar português. Seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e neste vídeo você vai entender por que o socialismo é impossível. Isso é a teoria... Em 11 minutos. 11 minutos. Vamos fazer um Dom de Apolo aqui? Vamos fazer? Vamos fazer um jogo do Tigrinho aqui do História Cabeludo? Vamos fazer? O Tigrinho da live? É, agora. Ó, Tigrinho, ele vai falar... Ele provavelmente vai falar do problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Acho que é uma teoria do Mises essa. Provavelmente ele vai falar disso. E, exatamente. Vamos inaugurar o Tigrinho Cabeludo. Você que tá assistindo, do que você acha que ele vai falar? Comenta aqui embaixo. O que ele vai falar? Ludwig von Mises, explicado no livro dele intitulado Socialismo. É o seguinte, e resumo, se você ferra com o preço ferra com você. Só olha para o Brasil como está a coisa agora. Por que a gente tem uma crise de energia? Porque o governo Dilma mexeu no preço da energia, interferiu nas empresas, distorceu o mercado e deu errado. Cara, deve ser muito bom. Deve ser muito bom ter o pensamento simples assim, velho. Porra, deve ser muito bom você... Olha como o senso comum é um negócio confortável. Olha como o senso comum é uma parada confortável. Nenhum processo de diminuição do preço tem a ver, por exemplo, com o processo de desmonte da estrutura produtiva graças à interferência da Lava Jato. Não tem a ver com a política de austeridade que foi colocada em 2015. Não tem a ver com os programas de cortes sociais que foram sendo colocados e o aumento das privatizações. Não. A Dilma jogou a bandeira vermelha da energia, acabou a energia, quebrou a empresa, acabou. Só isso. Como se fosse o preço dessa energia que impactasse verdadeiramente toda a estrutura produtiva brasileira. Gente, vocês acham que esses grandes setores industriais não têm dinheiro para pagar a conta de luz?
Essa grande indústria não é você não, viu? Essa grande indústria aí não é você não. Você não tem dinheiro pra pagar a conta de luz, que eu tô ligado. Quando a luz é privatizada, quando a gente tá vendo o resultado aí das secas promovidas pelas queimadas do agronegócio que estão interferindo na maneira de como a natureza vai provocar a chuva e isso vai garantir o abastecimento de água pra gerar energia hidrelétrica. Aí você é afetado. Aí você é. Aí o teu preço da energia é afetado. Aí você vai ter que desligar aí o seu videogame, seu Dreamcast, durante o dia pra poder economizar. Agora você acha mesmo que o agronegócio, que uma JBS da vida, tá ligado? Vai ter problema pra pagar a luz? Ô, meu anjo. Por que a gente tem uma crise de crédito? Né? Porque houve uma interferência massiva no crédito, interferindo no preço dele e deu errado. Não, é muito bom, cara! É muito bom! A gente tem uma interferência massiva no crédito, aí não deu certo, portanto deu errado. Cara, porra. Não, sério, a gente tem que se reconhecer, a gente precisa reconhecer que não é fácil ter esse tipo de segurança e autoestima. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Não é à toa, né, que esse grande intelectual, mágico, youtuber está se alçando numa nova carreira, né, a de político, pra ver se agora vai. Por que Aliás, um outro detalhe importante, tá? Se essa ideia da interferência no crédito é algo tão importante para o Rafael, por que ele não faz a sugestão, por exemplo, do Banco Central Brasileiro, do Roberto Campos Neto, em diminuir a taxa de juros para poder promover a circulação e um processo de crescimento da demanda industrial brasileira, né? Para gerar o consumo, para gerar o crédito, para as pessoas conseguirem consumir, né? Para você criar e você, por exemplo, atacar as taxas de juros de cartão de crédito. Você criar leis que impeçam com que haja essa cobrança abusiva, que não é algo que nem o Roberto Campos Neto vai fazer, não fez até agora, e também é algo que a nova gestão, que vai provavelmente assumir pelo Gabriel Galípolo na indicado pelo Haddad e pelo Ministério da Fazenda, também vai manter a taxa de juros alta. Inclusive, esse mês que saiu um processo deflacionário brasileiro, já existe expectativa que nas próximas reuniões do Copom, a taxa de juros aumente em 0,5 ponto percentual, passando para 0,75 ou, acho que é 0,75, se não me falha a memória. Olha, qualquer crise que você veja assim, de grandes proporções, você pensa, nossa, mexeram no preço disso? O preço certo disso aqui foi alterado por alguma ação governamental? O preço certo é uma etiqueta abençoada, né? É uma etiqueta que desce ali, é o escorregador do Wet n Wild da economia, né? Chega lá, preço. Esse é o certo. Governamental foi. É por isso que deu errado. O que é importante, é uma das coisas centrais da Escola Austríaca de Economia, é a importância de um preço. O que é o preço de alguma coisa? Porque a gente olha e fala, é um número, tipo, quantas notas eu tenho que entregar. Não, é isso, mas é muito mais do que isso. Ele é um pedaço de informação que você nem sempre percebe que é um pedaço de informação. Por isso que você não percebeu até agora que era um pedaço de informação. Foi gênio, né? Sabe quem definiu essa parada e entendeu esse lugar do valor de troca? Do valor de troca como esse mediador dessa relação? Esse aqui, ó. Karl Marx no show de reggae. Karl Marx num dub sinistro. Em 1800 e bolinha. Agora é a parte que você vai ter que lutar contra o sono. Só que aí a diferença é que o Marx vai se utilizar de todo um aparato teórico e científico para poder explicar, né, como que esse preço se desenvolve, né, quais são os elementos que constituem a formação desse valor de troca, né, desse parâmetro, dessa régua que é colocada ali. A teoria do problema do cálculo econômico sob o socialismo do Mises é uma teoria que ainda fala de um preço ligado a uma abstração, né? O preço certo, o preço ideal, o preço que não pode ser interferido, mas como que essa definição vai ser feita? Como que essa articulação vai ser realizada? Como que ela vai ser organizada? Ela é fruto da natureza? É idealista. Simplesmente idealista. Um pouco porque eu vou falar em economês. Coisas são escassas e elas precisam ser alocadas. Isso é guiado por oferta e demanda, e o preço reflete a escassez, oferta e demanda, e outras coisas e externalidades que podem acontecer com o fornecimento desse bem. Não dormiu, né? Legal. Nossa, Lero Generator full, né? O cara ligou o Lero, mano, vezes 2, porque ele falou, o que define o preço das coisas é a oferta e a demanda, a escassez ou não dos produtos, né? E a externalidade das coisas. Mano, isso é simplesmente a explicação do senso comum. Vamos lá. Coisas são escassas. Não tem Coisas são escassas. Essa é a determinação primeira. Coisas são escassas. Elas não são escassas porque não existe um processo produtivo que contemple a produção delas. Elas não são escassas porque a gente está vendo a destruição da natureza. Não, elas são escassas.
Mas são escassas. Acabou. São escassas. Tudo certo, tudo certo. Tudo pra todo mundo, não sei se você notou. Por exemplo, celulares, ou carros, ou comida. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Gente, não tem, não tem. Galera, acabou o telefone, acabou o carro, não tem. Não tem. Não é a lógica de consumo, né? Não é a falta de acesso a esse tipo de recurso, porque as pessoas ganham muito mal, porque as pessoas trabalham demais para ter que pagar aluguel. Não é por isso, é porque não tem. Não tem. Não tem para todo mundo, gente. Não tem para todo mundo. Não é como se a gente tivesse, tipo, sei lá, a capacidade de organizar toda a produção industrial para poder prover a necessidade das pessoas e não o consumo de uma pequena parte. Não. Não existe, cara. Não existe. Não tem telefone pra todo mundo, porque não tem. Não tem. Não tem. Acabou. Ó, cheguei na loja, tá em falta. Existe uma... Tem, mas acabou. Uma certa quantidade e ela é finita. E essa quantidade finita precisa ser alocada. Ela precisa ser colocada e enviada para certos lugares e não vai produzir mais, né? Não, tipo, aí, vocês não sabiam, gente? Ó, existem atualmente em circulação no mundo 10 bilhões de aparelhos celulares. 10 bilhões de aparelhos celulares. A hora que acabar esses, acabou. Acabou, acabou. Ah, mas não, sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Se você não adquiriu, por isso que a Apple lança telefone todo ano, pra cumprir a cota dela definida de produção de iPhone. Caralho, Rafael, o moleque é um monstro. Para certas pessoas. Ela precisa ser mandada em certas quantidades e você precisa saber quem quer o que, quando e quanto. Isso é complicado. E o que o capitalismo faz é usar oferta e demanda, usar um preço para alocar isso. Então o que acontece? As coisas têm um custo. Um preço para alocar. É muito bom. O celular, ele é produzido do nada. Ele tá ali, né? Ele é gerado. Lembra daquele sapinho que você ganhava de brinde na festa junina quando você participava da pescaria? Daquela parada que você colocava na água e ele aumentava de tamanho? Ou do lanche que os pequenos espiões colocavam no micro-ondas e aí eles rodavam e puf, aparecia um lanche? É a mesma coisa. Você bota ali um saquinho, né, de um pozinho escrito celular. Aí você coloca no micro-ondas, ativa. Vai ser um celular? Não, seu micro-ondas vai explodir, né? Porque se forem os mesmos componentes que tem no celular, né? Lítio, ferro, caralho, a 4, seu micro-ondas vai virar uma granada, né? Mas, né, dá pra fazer, dá pra fazer. Então você não precisa saber tudo sobre o sistema que está ao seu redor. Mas não saber nada também é foda. Você só precisa saber o preço. Ai, meu Deus. Um fazendeiro aqui no Brasil, ele planta trigo. Primeiro que o Brasil já não é autossuficiente em trigo, né? Puta, que exemplo horrível. Começou mal. Tem plantação de trigo? Tem. Inclusive, essa plantação de trigo que é retirada cada vez mais para a expansão da soja, para a expansão da cana-de-açúcar, para a expansão da pecuária, sob a lógica do capitalismo dependente, a lógica da produção para exportação. Porra, é brilhante. Não, e se você parar pra pensar nisso, né? As pessoas comem pão todo dia. Você come o seu pãozinho de manhã, você não quer comer seu pão. Quem não quer comer seu pãozinho de manhã, como diria o Primo Rico, né? Nessa lógica, pela escassez de trigo, isso deveria influenciar as pessoas a plantarem mais trigo, porque afinal de contas o preço do trigo vai subir, então é um ganho, é um diferencial. Por que isso não acontece? Sabe por que isso não acontece? Porque a gente não vive no mundo da imaginação da Xuxa. Por isso. Porque a gente não vive no fantástico mundo de Bob. Por isso. Porque o mundo que a gente vive é o mundo em que o agro, os setores industriais do agronegócio, o 1% do agronegócio, concentra praticamente toda a produção de recursos que são voltados para exportação e que faturam 77% do valor do faturamento nacional no setor da agricultura. Aí ninguém quer plantar trigo, porra. Ninguém quer plantar porque não dá. Porque vai vir um corno do agronegócio e vai roubar a tua terra. Então ele tem que vender aquele trigo para alguém. Tem várias pessoas que podem querer comprar trigo. Sim. A Dona Dirce e o seu Dirceu. Sim, Dona Dirce e seu Dirceu têm o mesmo interesse e a mesma disponibilidade para comprar trigo que um grande grupo panificador. Sim, mesma coisa. Olha, gente, vocês conseguem ver a irrealidade desse pensamento? Ele tá equiparando dois desejos de compra de agentes econômicos que têm poderes completamente diferentes, que têm participações na economia política completamente diferentes. Ah, meu amigo. Para qual ele vai vender? Porque se ele não tiver um preço, se não existe um sistema financeiro... Preço não é a mesma coisa que sistema financeiro. Preço não é a mesma coisa que sistema financeiro. Sistema financeiro é outra parada. Sistema financeiro é essa articulação que existe entre o capital produtivo e o capital bancário,
que vai ter essas condições para fornecer essa estrutura para a produção desse capital produtivo. A financiarização da economia também é uma outra parada que é diferente disso. Mas financeiro é isso. É essa intersecção, né? É esse momento em que esses capitais vão se fundir. E aí, portanto, eles vão obedecer uma outra lógica produtiva. Uma lógica da valorização das ações daquela empresa. Do quanto ela pode vir a produzir, das expectativas em torno dela. E não necessariamente daquilo que ela produz de fato, né? Porque aí você vai premiar os acionistas. Você vai premiar aqueles que são detentores desse conjunto de ações e que vão se valorizar ao longo do tempo. Não tem nada a ver com preço. Ele não sabe para quem vender. Vira aleatório, vira quem é o amigo dele. Então ele não vai alocar isso para o lugar que é necessário. O que o capitalismo, o malvadão opressor, faz? Ele tem uma moeda. Só o capitalismo tem moeda, viu, gente? Vazou aqui. Na União Soviética, as pessoas trocavam coisas com batatas. E o que acontece? Vai ter preços. Então ele vai olhar e falar, bom, lá eles estão pagando R$5 no trigo. E do nada, esse preço simplesmente tirado ali do escorregador da economia, né? No quilo, sei lá, chutando um preço qualquer. Lá eles estão pagando 6. Por quê? Porque lá eles querem mais do que aqui. Nossa. Então aquele povo de lá está disposto. O povo de lá quer mais do que aqui. Caralho, isso é muito bom, velho. É uma questão de querer, gente. No final das contas, galera, no final das contas é uma questão de querer. É uma questão de querer. É só querer. A pagar mais do que esse povo daqui, porque esse bem, trigo, é mais demandado, é mais exigido, é mais solicitado lá do que aqui. Então o fazendeiro, sem saber... Ah, entendi. Então o trigo, que é da grande panificadora, da grande indústria de alimentação, é mais demandado. Então, portanto, ele vai conseguir colocar um preço maior, ele quer mais, pra vender pro cara. É assim que funciona. Saber disso, ele não sabe quem quer mais o quê, ele só sabe o preço. Ele toma a decisão correta, ele manda pra onde ele ganha mais dinheiro. Porra, que... Mano, não dá, é impossível. Se você abole esse sistema, como foi feito na Rússia revolucionária, ou não só abolir o sistema... O sistema de preço não foi abolido na Rússia, tá? O sistema de preço não foi abolido na Rússia. Ele foi rearticulado, ele foi repensado. É isso, ele foi reorganizado a partir da planificação econômica. A partir de um processo de organização econômica, que previa o fornecimento das coisas não mais a partir da lógica do lucro, não mais a partir da lógica da disputa entre os mercadores para poder dominar os setores, mas a partir da compreensão das necessidades gerais. Sistema financeiro, mas se você distorce os preços, se você fala, olha, no Brasil inteiro o trigo é 5, o fazendeiro não sabe mais para quem vender. Mas quem estabeleceu esse preço, cara pálida? Você acha que isso veio do nada? Do nada. Você acha que é a panificadora Alfa que define o preço? R$5? A Dilma? Ele não sabe mais para onde enviar os alimentos dele. Então o que vai acontecer? Porra. Você vai ter uma alocação irracional de recursos. E é por isso que o socialismo mata pessoas de fome. Meu Deus do céu, cara. O cara tenta se escorar na suposta irracionalidade econômica, né? Mas tudo que esse povo fala é groselha tecnicista, é groselha tecnocrata, velho. Olha esse... Exatamente, Carol. Olha esse salto. Olha esse salto, velho. É muito bom, é muito bom. Pô, não tem preço, logo as pessoas morrem de fome. É por isso. Não é porque você tem ali... E aí veja bem, olha só. Fazer aqui um momento advogado do Rafael aqui. Não quer dizer que em diversos momentos ao longo da história da Rússia, da União Soviética, não quer dizer que em vários momentos não tiveram problemas produtivos, sobretudo até os anos 30. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, até 1930, 1940, a União Soviética, ela colhia os recursos e os frutos de uma tradição econômica que fez com que ela se tornasse um país da periferia do capital europeu. Então você tem um grande número de camponeses, você tem um grande número de proprietários, você tem uma lógica voltada muitas vezes para exportação, e que vai ser, inclusive, o que vai acabar levando aos problemas produtivos dos anos 30, que é quando acontece o quê? Quando, a partir da decisão de obtenção de recursos, se opta por utilizar as terras soviéticas para uma maior produção de recursos agrícolas para exportação. Porque essa era a única maneira que a União Soviética teria, naquele contexto, de financiar seu processo de industrialização. Que teria condições de criar o processo econômico que garantiria a soberania e a autonomia dela. E isso vai gerar contradições, isso vai gerar problemas, isso vai formar, por exemplo, uma geração de conjuntos de burguesias do campo, os kulaks, que no momento da socialização da produção do campo,
da coletivização dos campos, não vão querer perder os seus recursos. E aí vão exportar sem autorização, vão destruir plantações, vão impedir e fraudar, vão impedir a verificação desses eixos produtivos, vão criar relatórios falsos, vão destruir vão fazer várias coisas, tá ligado? Vão destruir recursos para poder, enfim, não perder o seu quinhão, não perder sua propriedade. Isso gera uma contradição, mas aí você veja só. Depois desse período, né, de instabilidade, de luta de classes acontecendo e tal, a União Soviética nunca mais passou por uma crise famélica. A não ser, claro, né, causada pela guerra, pela grande guerra patriótica, né? Pela invasão de um estrangeiro no território. Então, assim, muito ruim. Entendeu? Se você não tem um sistema de preços, ou se você tem um sistema de preços distorcido, as pessoas vão tomar decisões ruins sobre a alocação de recursos. Entendeu a minha frase até agora? E o que é esse? E tem um negócio, né, de ser engraçado assim, né? Eu faço isso direto também. Externalidades. Coisas acontecem. Isso é chato, sabe? Então, assim, você pode ter, digamos, plantação de tomate no Brasil. E por algum motivo que não interessa... Não, você tem ali, né? Puf, né? É igual no Stardew Valley. É só isso, você só brota a plantação. Metade da plantação é perdida. Então agora nós temos menos tomate. Então agora... E metade da plantação é perdida por quê? Por quê? Porque perdeu? Porque não tinha fertilizante? Exatamente. Por que não tinha fertilizante? Por que não tinha subsídio? Porque não tinha recurso para ajudar aquele agricultor a garantir o fornecimento de tomates na sua região? Por quê? Não interessa o motivo, velho. A plantação é perdida. Então agora nós temos menos tomate. Então agora, o que aconteceria se você não tem um sistema financeiro? Você precisa informar as pessoas. Olha, comprem menos tomate porque tem menos. Então a gente vai ter que dividir entre as pessoas e tudo mais. E a gente vai ter que passar essa informação para todas as pessoas. E todas elas vão ter que responder a isso. Pelo amor de Deus. E a gente vai ter que repassar não só disso, mas de todos os bens o tempo todo, variando com todas as externalidades. Tá entendendo como isso não vai funcionar nunca? Como que funciona? Mas é engraçado, né? Porque quando você vê o fornecimento alimentar da União Soviética no mesmo período em comparação aos Estados Unidos, os soviéticos não só consumiam mais calorias, como também consumiam mais calorias com qualidade. A gente viu lá, né, no vídeo, há muito tempo atrás, do Marcelo Taz entrevistando as pessoas, em que bananas eram baratinhas, em que o aluguel também era baratinho, e que o aluguel, inclusive, era mais barato do que a banana em comparação, mas também porque não existem plantações naturais de banana na Rússia. Diferente, por exemplo, da criação de caviar. Mas isso aí, né, é só pra quem tá cronicamente online. Funciona no capitalismo malvadão, opressor, branco, fascista, coxinha, paulista, fascistoide. Como que funciona? Bom, tem menos tomate, então o preço vai subir. Então aí você vai no mercado e fala, bom, eu costumava comprar tomate por 8. Aí você olha e fala, pô, agora tá 14. Aí você faz. Do nada, né? Do nada, não tem relatório de inflação, não é como se existissem instituições que cuidassem disso. É do nada, acontece do nada. É um natural quanto a luz do dia. Sem perceber, você faz uma continha na sua cabeça. Vem cá, na boa, quanto que eu quero esse tomate? Quanto você quer? Sério mesmo? Por 8 eu queria, por 14? Não gosta de Eu tomate. acho que eu quero menos. Ou pensando bem, eu acho que eu vou comprar outra coisa. E a pessoa, sem ter nenhuma informação do que aconteceu na plantação de tomate, ou do que aconteceu na plantação de milho, ou na mina de cobre, ou no... Na mina de cobre. Ela toma a decisão certa. Ela olha e fala, bom, esse bem está mais caro, então eu vou consumir menos dele. Não é a decisão certa. Não é olha, esse idealismo que me quebra. Não é a decisão certa. É a decisão concreta. É a decisão que é possível. É a decisão que é real. Porra. Se eu preciso de tomate pra fazer molho de tomate e eu não tenho dinheiro pra comprar tomate, eu não vou tomar a decisão correta de não comprar tomate. Eu não vou conseguir comprar a porra do tomate. Porra, vai tomar no cu. Ou se o cara fala, não, eu realmente gosto de tomate. Eu realmente quero, por algum motivo, sei lá, eu vou pagar. Então esse cara que realmente quer, ele está disposto a pagar o preço mais caro. E ele vai ter acesso a essa mercadoria, porque o cara que não quer, ele vai olhar a alta do preço e falar... É, sim, é só uma questão de não querer, velho. Sim, você pode substituir o tomate do seu molho de tomate por cimento, por exemplo. Você pode substituir por, sei lá, veja limpeza pesada, né? Qualquer coisa assim. Né. E, como eu falei... Né. 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 Aí, galera, mas o que você... Né. Ah, né. Mas ela... Né. Né, né, né. Né, né. Mas, né. Sem nenhum deles ter informação nenhuma
sobre a disponibilidade de bens diferentes, Isso é horrível. eles tomam a decisão correta de como agir. Por isso que o socialismo não funciona e por isso que a intervenção econômica Caralho! mata. É por Que isso. isso? Não, de fato, intervenção econômica mata mesmo, né? Mata mesmo. A gente tá vendo aí, olha aí as queimadas, né? Olha aí como tá matando as pessoas, tá matando a plantação de tomate, tá matando a plantação de trigo, né? Mas, né? Segue o baile. Isso não funciona. Porque se você distorce um preço, você distorce a possibilidade do fornecedor e ou do cliente tomarem decisões racionais econômicas acerca disso que está acontecendo. Esse é o problema, cara. Todos os liberais ficam falando que o processo da organização econômica é pautado meramente por uma questão de racionalidade. É pautado por uma questão de racionalidade, como se o processo de desenvolvimento dessas perspectivas, né, o processo de desenvolvimento de como a economia está organizada, você parte meramente da organização do pensamento racional. Então você vai lá e toma a decisão certa. Você vai lá e toma a ação correta, né? Mas a questão que essa galera não se pergunta é a seguinte: qual é o parâmetro que está balizando? Qual que é o parâmetro que está colocando como fundo de acontecimento essa decisão correta? Qual que é a decisão correta dentro de uma economia de modelo capitalista? A decisão correta é que você gere mais lucratividade para os detentores da propriedade privada. Essa é a decisão correta, porque essa é a lógica que perpassa a forma de como essa economia está organizada. Por quê? Porque essa economia não está organizada no além. Ela não está organizada na abstração dos mundos. Ela não está organizada de maneira independente em relação ao próprio mundo. Ela faz parte do mundo. E esse mundo está organizado politicamente. Esse mundo está organizado a partir da maneira de como as relações de produção estão colocadas dentro da realidade, produto desse embate entre diferentes grupos que estão defendendo interesses antagônicos, que se chama luta de classes. E não por uma questão de decisão racional. O liberalismo tenta se pautar muito por isso, por uma ideia de revestir com um certo ar técnico, uma capa técnica, uma ideia de decisão melhor tomada para poder justificar a economia política, para poder ignorar o fato de como a economia política está organizada na história, que é justamente a partir da lente da luta de classes, a partir dos eventos da luta de classes. Então essas relações econômicas e políticas não acontecem do nada. Elas não são produtos do além, elas são produtos da história da humanidade até agora, da história da luta de classes, e não só do fruto do pensamento racional, idealista, né? Do pensamento de, veja, se você fizer isso, isso vai acontecer. Não. Se você tem esse tipo de lógica, o que você acaba criando é uma capa de mistificação em torno da economia, uma capa de mentira em torno de como essa economia política está organizada, para fazer parecer com que isso seja natural, que isso seja orgânico, e não fruto de uma luta social, e não fruto dessa relação, desse embate de uma classe contra a outra. Vamos usar um exemplo brasileiro: energia. O que aconteceu? A energia tinha um certo preço, a Dilma chegou e falou: vai ser esse preço aqui. Dilma, o preço original era aqui. Complicado. Oh, meu Deus do céu, peraí. Ô, caralho. Peraí que o meu... A energia tinha um certo preço, a Dilma chegou e falou: Caralho, vai ser esse preço bem na aqui. música. Dilma, o preço original era aqui. Se você colocar aqui, sabe o que vai acontecer? Ah, sim. As empresas que produzem vão Exatamente olhar isso. e falar: vem cá, a gente perdeu todo o nosso lucro. Por que a gente vai investir ou tentar produzir mais quando o governo chega e fala: vocês não podem lucrar? Ah, não, gente, ó, vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que essa narrativa, assim, a gente já pode superar ela, né? A gente já pode superar ela. Porque, primeiro, né, é como se a Dilma simplesmente tivesse tirado essa ideia do vídeo. Ela tirou, né, do vestido vermelho dela, né? Do terninho vermelho dela, tirou essa ideia e falou: foda-se, sem consultar ninguém, na maior moral, fez isso. Sem dúvidas, não foi consultando forças e tal. Mas isso mostra uma outra coisa. Mostra uma outra coisa, que é o seguinte: você está dizendo que a crise econômica foi causada por essa alteração de preço, acaba levando o setor produtivo privado a não querer mais produzir, porque não pode mais lucrar. Aonde que está o problema? Aonde que está o problema? O problema está no aumento do preço, ou o problema está no fato de que existe um setor que controla toda a cadeia produtiva brasileira e que, de acordo com o seu interesse, regula o funcionamento da economia ou não? Onde que está o problema? O problema está na organização central do preço? Ou está nesse... Porque é isso, né? Aí que está a questão. Esse destacamento de pessoas que, teoricamente, produzem para o Brasil, blá, 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 representa isso aqui da população. Isso aqui, ó. Representa essa fatia da população. Será que faz sentido que o interesse dessa pequena fatia aqui corresponda ao interesse de todo mundo?
O interesse do Jorge Paulo Lemann é o mesmo interesse dos trabalhadores da Americanas que provavelmente vão ser demitidos se a Americanas não fizer o processo de recuperação judicial? É o mesmo interesse? Só se faz essa pergunta, só se faz essa pergunta, só isso. A gente não vai mais fornecer esse bem, porque antes, pelo preço anterior, valia a pena produzir. Aqui, não é. Valeria a pena produzir. O cara acha que a fábrica funciona de acordo com a vontade do empresário. O empresário vai lá, liga e desliga o interruptor e que é ele que define a produção. Se o empresário não fizer essa parte desse processo produtivo, ele não ganha também. Ele não consegue extrair mais valia dos trabalhadores, ele não consegue ter aumento da sua lucratividade. Oxi. Outras empresas podem olhar e falar, não, vamos produzir energia lá no Brasil, pô, eles estão precisando. Ah, mas bom, eles acabaram de baixar o preço, né? Então acho que Não, e eles falam desse jeito, né? Eles falam entre eles desse jeito. não tá precisando tanto assim. Então a gente vai pegar, sei lá, eu sou um investidor internacional de um país, eu falo, pô, então eu vou produzir energia em outro lugar, porque aparentemente esse lugar aqui que baixou o preço não quer, tá sobrando. Então não precisa fazer. Ah, sim, ele não vai comprar a estrutura do parque elétrico brasileira, né? Não vai não. Com o preço da produção diminuído, ele não vai fazer querer abocanhar fatias das linhas de transmissão, das estruturas de transformação da energia, não vai não. Fazer mais. E o cliente do outro lado olha e fala, pô, esse bem ficou mais barato. Quer dizer que ele é menos escasso, tem mais dele. Então eu posso consumir mesmo, porque agora que tá sobrando, né? E os dois lados tomam a decisão que não é racional. Olha aí. E o barco afunda. Perfeito. Esse tipo de coisa acontece para todo lado. O preço mais danoso de ser distorcido, isso de novo, Escola Austríaca de Economia, é o preço do crédito, que é o preço do dinheiro. Se você quer tirar 100 mil reais, isso O preço do crédito é o preço do dinheiro. tem um preço que é os juros. Se o preço é 20 mil reais, você fala, bom, se eu vou fazer uma empresa, eu tenho que lucrar no mínimo 20 mil para pagar esse preço, e depois eu tenho que lucrar outra coisa. Então, ok, eu consigo fazer essa conta. Legal. Agora, se o preço é distorcido para baixo, o cara pensa, então eu não preciso fazer uma empresa tão, não sei o que. Só que... Ah, sim, ele tem esse mesmo pensamento. O preço do dinheiro, o preço do crédito, os juros, são decididos pelos riscos do mercado. Risco do mercado. Os juros, a taxa de juros brasileira está em 10,25%, taxa Selic, taxa básica de juros. Uma das maiores taxas reais de juros do mundo. E isso impede o acesso das pessoas ao crédito. E é pelo cenário de risco que o mercado apresenta? Pelo cenário de risco? Qual o cenário de risco? Porque as pessoas não têm como consumir. Elas não têm como consumir por quê? Porque elas ganham mal, porque elas estão em empregos precários, porque elas estão submetidas a uma lógica de exploração que as endivida nesse circuito. Mas aí você percebe que você tá num beco sem saída? Porque você não pode diminuir os juros para incentivar o consumo, porque isso vai impedir com que elas paguem as suas dívidas. E se você atacar os juros que os bancos cobram? E se você atacar, por exemplo, o montante de recurso que o banco bota no bolso com esse tipo de atividade de agiotagem? Ah, não, aí não pode, né? Aí não pode porque é interferência estatal. O preço é artificialmente mais baixo por uma medida populista do governo para tentar comprar votos, o cara olha e fala, ele interpreta que, bom, então se os juros estão mais baixos é porque essa sociedade está mais segura, a inadimplência é mais baixa, as pessoas pagam as coisas, tudo bem, é uma boa investir, né? É sempre abstração, velho. Impressionante, é sempre abstração. E fora que o cara também não sabe, não deve saber, não, ou sei lá, né, enfim, que os juros mais altos são alvo justamente dos grandes capitalistas brasileiros. Os grandes capitalistas brasileiros querem a manutenção dos juros lá na casa do chapéu, porque isso significa que eles vão conseguir ter mais lucro com a rentabilidade dos seus títulos da dívida pública, de renda fixa, que é essa taxa básica de juros. Comprar um título que rende 10% ao ano, porra, é o paraíso. Ah, mas ele não vai produzir. Foda-se. Ele não tá nem aí, velho. Ele não quer produzir, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer lucrar, ele quer, ter o cascalho no bolso. Ele não tá nem aí se vai produzir, se não vai. Tá nem aí, velho. Tá nem aí. Se ele tiver na dúvida nesses dois momentos, o que ele faz? Ele opta pelo bolso dele. E que se foda você, velho. Não. E daí o cara tira esse dinheiro, investe. E aí a gente tem uma crise. Sim.
Tanto que durante essa crise, né, a gente viu que os investidores brasileiros perderam muito dinheiro. Basta você procurar o quanto a renda continuou concentrada, aumentou, né, o seu percentual de concentração pós 2015 e pós 2016. Basta ver isso. Ele fica achando que toda essa dinâmica de operação de crédito de investimento é tal qual os pequenos mercadores de Veneza no início do capitalismo. Porra, presta atenção, velho, vai estudar. Distorção de preço não funciona. Toda vez que um socialista entra e tenta alterar o preço de alguma coisa, não, porque a gente vai melhorar o acesso disso para as pessoas. Bom, se você baixar o preço, você reduz o incentivo de produzir. Mas algumas pessoas não vão poder comprar. Bom, mas você pode... Algumas pessoas não têm acesso e terem que economizar, e você tem um preço alto e tem incentivo para a tecnologia existir, abaixar o preço e outras pessoas investirem. Nossa, é muito o teatro do fantoche da obra pronta, né? Puta que pariu, velho. E a economia vai funcionar como ela deve fazer num livre mercado e naturalmente se adaptar ao redor disso para fornecer isso para os pobres, porque dá dinheiro. Olha isso, velho, porque dá dinheiro para algumas pessoas. O caráter de classe tá expresso nisso, né? Ou você pode baixar isso artificialmente, ter um períodozinho assim que funciona e crise. Que é o que sempre acontece. É por isso que a Revolução Russa não funcionou e matou milhões de pessoas de fome, porque eles aboliram esse sistema. Caralho! Então você tinha o burocrata lá e ele olhava, bom, tem trigo aqui, pra onde que eu tenho que mandar? Sei lá. Não, exatamente. Era isso, era assim. Chegava lá o funcionário do Estado, que organiza a produção, que tá no secretariado de agricultura, tá lá, não sei o quê. Aí ele chega, ô Vladkovski, tem que mandar aqui 100 toneladas de trigo. Pra onde que a gente manda? Vladkovski, pra onde a gente manda? Vladkovski. Aí ele abre a porta do escritório e o Vladkovski é um cachorro. Quem quer mais? Não sei, eu tô recebendo cartas de todas as cidades e eu tenho que ler todas essas cartas e avaliar. Aí jogando trigo, igual o Silvio Santos jogava aviãozinho de papel, né? Gostou do jogava, né? Aqui, ó. Jogando trigo só no olho das tia, né? Quem quer trigo? Toma! Né? Cada um deles e decidir de uma maneira inteiramente arbitrária quem que vai receber esse trigo mais do que o outro. Caralho. E eu não sei nem os custos de transporte, ou a distância, não sei o quê. Eu não sei quem são aquelas pessoas. Como possivelmente que eles vão alocar isso? Olha aí o vereador de São Paulo. Não tem como racionalmente você dividir os bens entre as pessoas sem preços. Zoe preços e o preço zoa você. Isso é uma das lições mais básicas da economia austríaca, da Escola Austríaca de Economia, e eu espero que você tenha entendido ela. Dúvidas pode postar nos comentários, mas por esse vídeo é isso e tchau, tchau. Eu entendi, só achei uma merda. Amore,